Última aula sobre o tópico de polarização. Hoje a gente vai falar das lâminas defasadoras. É um componente que ele cria ou modifica a diferença de fase entre as componentes de polarização da onda, entre as componentes do campo elétrico. Então, o que ele vai fazer, ele vai adicionar uma fase, ele vai adicionar uma fase em uma das componentes da onda. Ele vai criar uma diferença de fase entre as duas componentes. Por isso que ele modifica, né? Então, se já existe uma diferença de fase, ele vai adicionar mais uma diferença de fase e a gente vai ver o que acontece com a onda quando ela passa por uma lâmina defasadora. Como é que a gente cria, ou como é que a gente adiciona essa diferença de fase? Basicamente, não vai mudar a frequência, tá certo? A frequência da onda é uma característica da fonte. O tempo e o espaço, né, Z e T, vai ser o mesmo. Então, o que a gente vai mudar é o K da onda. E como é que a gente muda o K da onda? A gente vai mudar o caminho óptico, a gente vai mudar o índice de refração para uma das componentes de polarização. Isso é alcançado através de materiais não isotrópicos, que têm índice de refração diferente para dois eixos ortogonais. Então, geralmente são materiais cristalinos, então tem uma estrutura, a estrutura do arranjo de átomos dele é de forma tal que para esse eixo eu tenho um índice de refração, para esse eixo eu vou ter um outro índice de refração. Então a gente chama de eixo rápido o eixo que tem um índice de refração menor, né, porque vai diminuir menos a velocidade da luz, então é rápido, e o eixo lento o que tem um índice de refração maior. Então imagina a propagação no eixo Z aqui, eu vou colocar o X para cima e o Y saindo. Né? Então se eu incidir uma onda eletromagnética que tem componentes de campo elétrico no eixo X e no eixo Y, a componente no eixo X vai viajar com índice de refração N rápido e a componente Y vai viajar com índice de refração N lento. E aí depois que eles passarem por essa distância D, né, por essa espessura D da minha lâmina defasadora, do meu material anisotrópico, eles vão sair com uma diferença de fase entre EX e Y diferente do que eles entraram. Então, vamos escrever EX, E0 cosseno de kz menos ômega t, o EY também é do mesmo jeito. Em Z igual a zero, a gente vai ter os dois campos desse formato. Em Z igual a D, eu vou ter um KR vezes D e um KL vezes D, um no eixo X e o outro no eixo Y. Ou seja, a diferença de fase, né, o KI é simplesmente o índice de refração vezes ômega sobre C. A diferença de fase vai ser basicamente o KL vezes D menos o KR vezes D. Eu vou escrever esse como sendo simplesmente um K0 vezes o índice de refração. Então, a diferença de fase vai ser ômega sobre C vezes a espessura do material, multiplicado pela diferença entre o índice de refração lento e o índice de refração rápido. Então, só reescrevendo essa diferença de fase, eu vou escrever o K como sendo 2π sobre lambda e eu tenho um formato final para diferença de fase depois que eu passei por uma espessura do material. Então, veja, depende da espessura do material e depende do comprimento de onda. Então, uma lâmina de onda ela vai dar uma diferença de fase diferente para ondas com frequências ou com comprimentos de ondas diferentes. Esse lambda zero é o comprimento de onda da onda no vácuo, antes de entrar no material. Então, se eu pegar esses dois campos, supondo uma incidência cuja polarização tem componente x e y, então, se os eixos do meu cristal estão assim, e eu incidir uma polarização vertical, por exemplo, não vai acontecer nada, tá certo? Ela só vai viajar com um índice de refração diferente e depois sai. Então, eu tenho que colocar uma onda que faça um ângulo ali com os eixos do material, de forma que ela vai ter componente x e y, e aí eu crio, eu adiciono uma diferença de fase entre essas duas componentes. Então, se eu tenho uma diferença de fase que é da ordem de π sobre 2 mais nπ, essa vai ser chamada lâmina de quarto de onda. E a gente vai já ver por quê. Então, eu vou pegar no lugar do delta nessa expressão aqui, eu vou colocar π sobre 2 mais nπ. E aí eu vou multiplicar por lambda zero e dividir por 2π dos dois lados. Eu quero eliminar esse termo aqui. Então, multiplica por lambda zero e divide por 2π dos dois lados. Eu vou ter que a diferença de caminho óptico, essa aqui é a diferença de caminho óptico, D vezes a diferença de índice de refração,
mínimo para m igual a zero vai ser 1/4 do comprimento de onda. Então, por isso que é a lâmina de quarto de onda. A diferença de caminho óptico mínimo é a lambda 0/4. Essa diferença de fase vai resultar, se eu incidir uma polarização linear, em uma polarização elíptica ou circular, né? Sendo que se o ângulo for 45 graus, é o ângulo entre a polarização da onda incidente e os eixos, né, os eixos do cristal ou do material anisotrópico, então eu vou ter uma polarização circular porque a amplitude em x e em y vão ser iguais. Qualquer outro ângulo vai me dar uma polarização elíptica. Então, entra polarização linear, sai polarização elíptica ou circular. E aí a gente pode escrever esses campos, né, em função do ângulo φ, por exemplo, e colocar um é cosseno de φ, o outro é cosseno de φ mais π/2, ou menos seno de φ. E aí eu posso escrever, fazer uma brincadeira e ver se essa polarização vai estar girando para a esquerda ou para a direita. Para eu ver isso, basta eu ver, conforme o tempo vai aumentando, a componente y vai ficar mais positiva ou mais negativa. Tá certo? Então, se o t aumenta, eu tenho um cosseno de kz menos ômega t. Então, se o t aumenta, o argumento do seno vai diminuir. Se eu partir, por exemplo, do zero, o argumento do seno vai dar um ângulo menor que zero, então o seno vai ser negativo, e nesse caso, como eu tenho esse sinal menos aqui, o EY vai ficar mais positivo, né? Então, eu tenho a polarização elíptica para a esquerda, ele vai estar girando nesse sentido. Né? Então, a condição para eu ter polarização circular, como eu falei, é o ângulo 45 graus, π/4, ou o ângulo menos 45 graus, menos π/4. Eu vou ter polarização circular à esquerda ou à direita. Dá para vocês fazerem uma brincadeira, né? Coloca esse ângulo menos π/4 lá e faz a conta para vocês verem que vai dar uma polarização girando para o outro lado. Mas, de novo, para decidir isso é só você olhar para o campo y ou para o campo x e ver se ele vai ficar partindo do zero, conforme o tempo aumenta, se ele vai ficar mais positivo ou mais negativo, e você já define para que lado que vai girar. No caso aqui a gente olha para o ângulo y porque o seno é uma função ímpar, então dá para decidir isso de forma mais fácil. Então, se eu jogar uma onda circularmente polarizada nessa lâmina de onda, nessa lâmina de meia onda, por exemplo, o que vai acontecer? Bom, eu vou somar uma diferença de fase de π/2, mas ela já tinha uma diferença de fase de π/2, porque ela era circularmente polarizada. Então, eu vou ficar com uma diferença de fase de π. Então, a onda circularmente polarizada vai virar uma onda linearmente polarizada. Então, usando uma lâmina de onda, eu consigo diferenciar a onda circularmente polarizada da onda não polarizada. Porque a onda não polarizada vai continuar sendo não polarizada, mas a onda circularmente polarizada vai sair uma onda linearmente polarizada. Então, basta colocar um polarizador depois da lâmina de onda e eu consigo identificar se a luz incidente era circularmente polarizada ou linearmente polarizada, beleza? Então, para tratar o outro caso mais usado, que é a lâmina de meia onda, a gente vai simplesmente supor que ela vai adicionar uma fase de π, né? π mais m vezes 2π. Então, eu vou pular a conta aqui, tá, pessoal? A conta é exatamente a mesma. A gente chega que a diferença de caminho óptico vai dar um lambda 0/2 mais m lambda 0, né? Por isso que é meia onda, né? A diferença de caminho óptico mínimo. A diferença de caminho óptico, porque se eu andar um comprimento de onda, no fundo não mudou nada, tá certo? Então, esse m lambda 0 aqui é só para dizer que eu posso ter várias espessuras, né? Porque se você pegar essa conta aqui e calcular quanto que tem que ser a espessura D, né, tirando esse m lambda 0, vai dar uma espessura muito fina, né? Um material que você não conseguiria trabalhar. Então, esse m lambda 0 aqui serve só para dizer, ó, essa espessura pode ser algo macroscópico com que eu consigo trabalhar. Mas, no fundo, né, a diferença de caminho óptico entre as duas componentes da polarização vai ser metade de um comprimento de onda. Então, essa diferença de fase de π, o que ela faz? Basicamente, ela inverte o sinal do EY. Então, se eu tiver uma polarização linear, ela vai continuar linear, só que ela vai ser girada por um ângulo de 2θ, né? Onde θ é o ângulo entre
a polarização incidente e o eixo X, né, o eixo horizontal, seja ele o rápido ou lento, tá? No caso aqui eu não lembro qual que a gente pôs. Acho que é o rápido, né, o eixo X. E aí a última coisa que a gente fala sobre interação da radiação com a matéria com relação à polarização é uma propriedade chamada de quiralidade. Quiralidade nada mais é do que uma anisotropia, que nem essa que a gente tratou agora, só que ela é uma anisotropia, uma diferença de índice de refração, não para o eixo x e y, ou para eixos ortogonais. Mas o material ele vai apresentar um índice de refração diferente para polarização circular à esquerda ou à direita, ou, enfim, polarização que gira para um lado ou para o outro. Então, a polarização girando para a esquerda vai ter um índice de refração, a polarização que gira para a direita vai ter um índice de refração diferente, né? Um vai ser maior que o outro. Então, isso geralmente acontece em materiais orgânicos ou cristais que têm simetria helicoidal. Então, materiais orgânicos, aminoácidos, açúcares, enzimas, elas têm uma diferença de índice de refração para um material ou para outro. Essa quiralidade está associada, se vocês pesquisarem também, a um tipo de simetria especular da molécula, né? Então, algumas moléculas têm esse tipo de simetria. E aí, você tem a mesma composição química, mesmos átomos, mesmo formato, mesma estrutura da molécula, só que uma vai ter um índice de refração maior para a polarização circular à esquerda e outra para a polarização circular à direita. Essa diferença simples, de novo, a composição química é exatamente a mesma, a forma estrutural, a forma física da molécula, a conformação física dela no espaço é exatamente a mesma, só que você tem essa simetria especular, né, de mão direita e mão esquerda. Se você colocar a sua mão direita na frente do espelho, ela vai aparecer como se fosse uma mão esquerda. Essa diferença pode ser de vida ou morte, tá certo? Então você pode ter diferença de cheiro, de sabor, ou até mesmo se aquela molécula orgânica, aquele açúcar, ele pode ser consumido ou não. Ele é comestível ou ele é tóxico, tá? Então é uma coisa importante, parece uma coisa boba, é uma coisa importante. E tem alguns seres vivos, né? Acho que é uma espécie de camarão, que até hoje os cientistas não sabem porquê, mas o olho dele ele consegue distinguir entre polarização circular para um lado ou para o outro. Sei lá eu porquê. Mas existe isso, tá certo? A forma como a gente trata isso, matemática, é descrever em termos da polarização linear, que a gente acha mais fácil de trabalhar, ok? É mais simples de escrever matematicamente. Então, se eu jogar uma polarização linear no material desse, essa polarização ela vai sofrer um giro para um lado ou para um outro, tá certo? E aí o que eu faço para entender isso eu vou reescrever. É como se fosse uma mudança de sistema de coordenadas. Eu escrevo a minha polarização linear em termos de polarização circular à esquerda e à direita. Se vocês voltarem lá atrás e ver como é que a gente escreveu a polarização circular a gente escreveu com uma soma de polarização linear no eixo x e no eixo y. Então você pega a polarização circular à esquerda, a polarização circular à direita, e aí você inverte. Agora você vai isolar a polarização no eixo x e a polarização no eixo y. Então, eu não vou fazer essa conta, é simples, é tranquilo, é só álgebra. Então, o EX, eu vou falar que é a polarização circular à direita mais à esquerda dividido por 2, e o EY é a subtração dividido por 2. E aí eu consigo entender melhor esse tipo de material. A gente não vai fazer essa conta por uma questão de tempo e também a aplicabilidade disso é muito específica ainda. Então a maioria de vocês não vai trabalhar com isso, então a gente fica por aqui e a gente vai entrar no próximo módulo que é sobre refletividade e as leis de Snell e os coeficientes de Fresnel. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.